Show de bola, meu aluno! Vamos aí retomar a nossa aula 3 do nosso curso aqui de BR Office, LibreOffice para concursos. Bom, a gente vem fazendo aí uma sequência de questões e vamos dar continuidade. Aqui nós estamos no início do nosso módulo, esse módulo aí que vai fazer um total de 10 aulas para você, repleta de exercícios dos mais diversos, dos mais variados, e a gente vai trazer aqui para você as questões aí que a gente entende ser mais relevante e que se repetem, que caem mais vezes aí para você no seu concurso. Tranquilão? Vamos lá, vamos partir então para a primeira questão desse nosso terceiro encontro aí. Muito bem, nós temos aí uma questão da FGV 2014, auditor, veja, uma questão de auditor. Olha só o naipe da questão que os caras colocam aí, a gente acha que não cai, acha que é bobagem, mas muita gente erra. Diz assim: observe o texto a seguir, ao qual foi aplicado um tipo de alinhamento, ou seja, alinhamento do texto. Ele fala assim, ó: nos principais softwares de edição de texto, como o Word 2007, em português, ou Writer do pacote LibreOffice, o mesmo atalho de tecla e teclado é utilizado para imprimir o texto. O tipo do alinhamento e o atalho de teclado são respectivamente. Perceba, pessoal, que aqui, ó, ele coloca aqui, né, alinhar à esquerda. Então ele tem aqui, ó, o alinhamento à esquerda. Aqui ao lado, que esses carinhas aqui, ó, esses 4 carinhas aqui, eles cuidam da parte de alinhamento, tá certo? Então você tem aqui alinhamento à esquerda, centralizado, alinhamento à direita e o cara aqui chamado justificado, que é justamente, ó, quando o texto está aqui todo certinho, olha só, todo justificado aqui, ó, ele pega, né, e dá aquela organizada no texto, aumentando um pouco a distância entre as letras, entre as palavras e fazendo com que o texto fique todo ajustadinho, tá certo? Então, essa modalidade é esse cara aqui, ó, justificado. Então, logo de cara a gente já consegue ver aí na questão, né, que ele trata-se aí do justificado. Então, muito bem justificado. E ele diz o seguinte, ó, para imprimir o texto. Bom, a gente sabe que o imprimir vem, né, dentro da ideia do BR Office, é o velho Ctrl P. Não vamos fazer aí nenhuma alusão a Ctrl I de imprimir. Não existe esse atalho, tá certo? Tanto no BR Office, no LibreOffice, quanto no pacote Office, o Ctrl P é para impressão, tá certo? Então, questão aí, mastigadinha para você, sem maiores dificuldades. Eu só queria deixar claro que trata-se de uma questão para auditor, tá certo? Para auditor. Então, não é um concurso bobinho, não, é um concurso realmente casca grossa, mas que cai essas questões aí, você tem que estar preparado, tá certo? Vamos lá, vamos conferir aqui o gabarito e avançar para a nossa próxima questão. Vamos lá. Muito bem, gabarito aí, letra E. Vamos lá, vamos adiantar. Aqui agora mais duas questõezinhas aí, vamos lá. O FG 2014, Técnico de Planejamento, Orçamento e Finanças, aí do curso aí de administração. Vamos ler. Deseja-se padronizar o layout, a formatação e os conteúdos comuns de todos os documentos de texto, apresentações e planilhas produzidos no departamento. Então, é o layout aí, a padronização desses tipos de documentos. Que recurso os aplicativos do LibreOffice, aí ele fala aqui, ó, os caras, certo? Que é o Writer, o Impress e o Calc, oferecem especificamente para essa finalidade. Olha só, gente. Quando você quer definir padrão, né? Aí você pensa comigo assim, poxa, como eu resolveria isso aqui? A gente pode usar um pouquinho até a dedução lógica. Olha, se eu quero definir um padrão, o padrão dá a ideia de quê? De modelo, tá certo? Layout dá a ideia de quê? De template. Então, por uma dedução lógica, a gente pode até resolver uma questão como essa. Mas eu quero deixar para você claro o seguinte: o BR Office, apesar de ser uma aplicação, um suíte livre, as pessoas às vezes associam, por fato de ser um suíte livre, não ser uma ferramenta tão poderosa, lê do engano. Eu vou demonstrar aqui para vocês rapidamente uma aplicação de modelo, né, de modelo que eu peguei aqui para você e eu vou mostrar aqui rapidinho. Olha só, o BR Office ele traz aqui, ó, na aba Arquivo, tá vendo? Modelos, gerenciamento de modelos, isso vale para qualquer um. Esse aqui é o exemplo que eu trouxe para você, né? Modelos que você pode aplicar nos mais diversos documentos. Nesse caso aqui, o modelo está para documentos, mas eles podem se aplicar também para planilhas, né, com apresentações, plano de fundo, apresentações, que seria o equivalente ao PowerPoint, e modelos de desenho. Então você tem aqui uma série de modelos. Eu baixei aqui só esse a título de exemplo, que é exatamente esse que está aqui para você. Olha só.
Aqui está então um modelo, né, um exemplo de modelo, conforme eu mostrei aqui para vocês, um modelo aplicado a um documento de texto. Então esses modelos, como a gente viu ali, pode ser aplicado não só a texto, mas como também a apresentações e a planilhas. Então vamos lá, vamos aqui fazer, por exemplo, uma ideia. Você tem aqui um modelo de livro, né? Você tem ali primeiros passos, tópico 1, primeiros passos. Eu vou chegar aqui, por exemplo, no tópico 2 e dizer assim, provas de TI. Então eu alterei aqui o índice 2 do provas de TI. Eu corro lá no sumário. Então perceba, eu tenho um modelo, ó, e peço para atualizar o índice sumário. Então aqui, ó, provas de TI já atualiza. Então à medida que você vai fazendo o seu livro, aí, sua monografia, o seu trabalho, ele já vai atualizando os índices. Então esse modelo ele é aplicado, né, toda essa parte de diagramação é aplicado em todo o documento, onde você vai apenas incrementando, não é, e trabalhando aí o seu texto à vontade. Então essa parte de modelos é muito interessante. Isso mostra realmente que a ferramenta do BR Office e do LibreOffice é muito poderosa, tá certo? Então aqui, gabarito da questão B, vamos dar prosseguimento. Bacana essa questão aí dos modelos. Pois bem, próxima questão, Funrio 2014 INSS, analista, olha só, analista INSS. Eu estou fazendo questão de ressaltar para vocês que essas questões, apesar de aparentemente fáceis, e que de fato são, elas costumam provocar no candidato uma certa sensação de subestimar. O cara olha assim, poxa, isso aqui é fácil. E aí nesse fácil o cara entra pelo cano, tá certo? Então a gente não pode dar mole com essas questões aí, que tem cara de fácil, mas na verdade trazem um bocado de pegadinha para você. Então ela fala assim, ó, numa planilha eletrônica com Microsoft Excel ou LibreOffice Calc, ou seja, vai funcionar para as duas, suponha que a célula C3 armazene a fórmula igual A1 mais B2. Ao selecionar a célula C3, recortar ou cortar, operação equivalente aí ao Ctrl X, e colar da célula D4 na célula D4, operação equivalente ao Ctrl V, qual será a fórmula armazenada na célula D4? Olha só, essa questão aqui ela traz a ideia de você recortar células ou você copiar células. Há uma diferença aí. Beleza? Vamos ver na prática como seria isso, tá certo? Bom, vamos trazer aqui no LibreOffice, né, aqui para você, e repetir, só simular aqui para a gente ver como seria essa diferença do copiar e recortar. Qual é a diferença básica? Então vamos ver aqui rapidinho, olha só. Vamos colocar um valor unitário aqui apenas para facilitar a visualização. Então, a fórmula que ele diz lá na questão é A1 mais B1. Então, A1 mais B1 a gente sabe que é 2. Se eu pego este resultado e aplico lá o Ctrl X, que é o recortar, e vou colocar aqui na D2, o resultado acompanha. Então, perceba que eu copio o conteúdo da célula com a fórmula e troco ela de posição, tá certo? Então, ela estava no lugar, estava no outro. Então, isso não altera aí o resultado. Agora, vou desfazer aqui com o nosso amigo Ctrl Z. Agora, perceba, a fórmula está lá. Se eu faço a cópia, eu copiei a célula e colo aqui no outro lado, eu já tenho uma diferença no resultado. Perceberam? Veja lá, vou repetir para você, olha só. Eu tenho aqui a primeira célula, que é A1, B1. Ou seja, eu estou somando essas duas células. 1 mais 1 é igual a 2. Mas se eu coloquei aqui, perceba que aqui, eu fazendo a cópia, eu faço a cópia, na verdade, das células, olha só, B1 e C1. Então, se eu desloco a célula da fórmula uma casa para a direita, a fórmula em si, né, das referências, também se desloca para a direita. Então perceba que ela caminha aí levando a fórmula. Se eu faço um recorte, né, com Ctrl X, por exemplo, ó, vou chegar aqui, vou fazer um Ctrl X, ela vai acompanhar a fórmula, ou seja, a fórmula vai seguindo, aqui já não tem mais nada, tá? Aqui já não tem mais nada, ó. A fórmula foi recortada daqui e colada daqui. O recorte é justamente a extração. O Ctrl C e o Ctrl V você copia, mas as referências acompanham aí a fórmula, tá certo? Se ligou aí? Pois é, isso aí é tranquilão. Então o que ocorre? A gente viu lá, ele pergunta aqui se eu fizer esse recorte, o que acontece? Então qual vai ser o resultado do recorte? O recorte ele leva o conteúdo da fórmula. Então se o conteúdo da fórmula é aqui, ó, A1 mais B2, logo, se eu recortei Ctrl X e colei Ctrl V, o resultado final é o mesmo conteúdo da fórmula para a célula que você está levando. Tranquilo? Então não tem muito mistério. O recorte leva o conteúdo da fórmula, a cópia
copia o conteúdo da fórmula e arrasta lá as células de referência também. Tranquilão, não tem muito mistério, mas tem que estar atento porque uma questãozinha boba como essa, o cara pode achar que ele desloca a linha, ou seja, se ele jogou aqui para a célula do lado, ele vai deslocar a linha e a coluna. Negativo. Quando você recorta, você leva o conteúdo da célula. Beleza, gente? Vamos ficar atento aí para não moscar, para não vacilar nesse tipo de questão. Tranquilo? Vamos lá então, vamos conferir o gabarito. Beleza, gabaritão aí, show de bola. Vamos dar sequência, vamos botar para andar que tem um bocado de questão aqui. Bom, TJ do Paraná 2014, técnico judiciário. Questões aí, 2014, técnico judiciário. Não é moleza não, tá certo? Muito bem. Quais são as teclas de atalho utilizadas para mover quadros, figuras e objetos no LibreOffice Writer versão 4.2? Galera, veja só, veja bem. Vou ser obrigado agora a puxar aqui o nosso amigo, né, que a gente usou agora há pouco, porque tanto faz, isso aí vai se aplicar certamente para os dois exemplos, tá bom? Deixa eu pegar aqui só um modelo de imagem, uma imagem aqui, e vou colar essa imagem aqui. Então eu tenho aqui a Torre Eiffel, aí de um exemplo nosso do último modelo que a gente viu. Então se eu pressionar a tecla Alt e a setinha para o lado, eu percebo aqui ó, que ele está mudando de lugar, mas ele está se movendo bem lentamente, com um grau de precisão maior. Se eu faço essa mesma combinação de teclas, apertando o Shift, então eu faço um deslocamento maior. Olha só, então há uma diferença. Olha só, então há uma diferença no deslocamento. Com o Alt, perceba que eu faço um arraste aqui mais preciso, né? E com o Shift eu faço aqui um arraste mais longo. Apenas com as teclas eu também movo, mas com um grau de precisão aí entre o Alt, sem nenhuma tecla, e com o Shift. Perceberam a diferença? Mais uma vez para você, olha, com o Alt, estou apertando aqui várias vezes, sem o Alt e com o Shift. Então, Shift mais as setas, só as setas e com o Alt. Beleza? Então, essas são as teclas aí. Essas opções, voltando aqui, poderiam figurar aqui, olha só. Mas aqui nós temos apenas com o Alt. Então, se eu tivesse aqui somente o Shift, seria duas alternativas corretas, certo? Então, não há essa combinação. E uma dica. Se você usar essa combinação de teclas no ambiente do Windows, olha só, vai ser uma fuleiragem, tá certo? Por quê? Porque o Windows vai ficar, se você botar a setinha para cima, o seu desktop vai ficar invertido. Se botar a setinha para baixo, vai ficar invertido. Botar para o lado, vai ficar invertido. Então ele vai ficar girando a tela aí, você vai ficar louco. Professor, eu fui fazer negócio da sua aula e o meu menu iniciar ficou assim, ó, todo torto. Pois é, porque você meteu essa combinação de teclas aí, tá certo? Não testa essa não, porque senão você vai me mandar e-mail chateado dizendo que eu virei o seu monitor de cabeça para baixo. Tranquilo? Então aqui, alternativa D. Vamos dar sequência então para aqui a nossa próxima questão, que é da Universidade Federal aí, que diz assim, ó, analista de tecnologia da informação. Então, o pessoal da área de TI, fique ligado para você não moscar numa questãozinha dessa aí. Olha só que questão, cara, você não acredita. Considerando o editor de texto Writer 4.1 do LibreOffice, em sua instalação padrão, são apresentadas as imagens, ou seja, porra, bicho, você tem que memorizar essas imagenzinhas aí. Desculpa mesmo, velho, mas não tem por onde correr. Você tem que botar isso aí na sua cabeça. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos sair da caverna, que é um lugar escuro, para pensar. Veja só. Então nós temos aqui esse pincel de formatação. Inclusive nós vimos uma questão sobre ele. Tá ok, né? Ó, uma boiazinha geralmente quando você está no sal, né? Você está se afogando, o cara joga uma boia, você já sabe que isso trata de uma ajuda. Esse cara aqui é aquele caractere não imprimível, aquele caractere que faz a referência ao final do parágrafo, certo? Aquele caracterezinho lá no final. E esse cara aqui, ó, faz a referência de colar. Tamanho de fonte, geralmente é aquele azinho, né? Tamanho de fonte, opa, de jeito nenhum. Esse cara aqui, na verdade, se ligue, a questão é a incorreta, viu? Esse cara aqui, na verdade, é um arquivo novo. Então, ó, vou chamar de novo aqui o nosso amigo Calc, isso aí vale para qualquer um deles, né? Vou chamar ele aqui, olha só. Opa, deixa eu puxar aqui, cliquei na tela errada. Pronto, olha ele aqui. Tá vendo aqui ele aqui, ó? Olha ele aqui, o danado. Olha o danado aqui. Ou seja, novo. Então, galera, ó, quando vocês forem observar aqui, criar intimidade, ó o pincel de formatação aqui, onde ele está, certo? Então, fica atento. Perceba, quando for navegar aqui também, puxa, ó, começa a memorizar, começa a internalizar isso aqui, porque infelizmente ou felizmente, isso aqui
cai na sua prova, meu velho. Você não pode deixar passar nada aqui, meu irmão. Beleza? Vamos nessa então, vamos dar prosseguimento aqui. Vamos voltar, vamos conferir o gabarito e tocar o barco. Seguir aqui para mais algumas questõezinhas, tá certo? Vamos lá. Outra questão aí também, analista de tecnologia da informação, no mesmo naipe. Aí a gente vai viajar no seguinte, olha só o que fala essa questão. Considerando o software para manipulação de planilhas, Calc, LibreOffice, em sua instalação padrão, analise a planilha a seguir e assinale a alternativa que apresenta o resultado correto ao ser executado a seguinte forma. Perceba, gente, que apesar de uma prova para analista de TI, eles colocam aí questões relativamente simples, mas não são assim questões que você deve subestimar. Então ele fala assim, ó, a fórmula fala assim, A1, a fórmula é igual, né? A1, vamos ver aqui, A1, ou seja, 4 mais. Se temos aqui o parênteses, nós temos uma precedência nesses operadores, tá certo? Então ele vai resolver primeiro o que está onde? Nos parênteses. Professor, lógico, né, filho? Não fugi não, não fugi da escola não, presta atenção. Então ele fala assim, ó, B1, né? B1 vezes C1. Gente, mas não tem nada aqui em C1. E agora, José? O que vai acontecer? Vai dar uma mensagem de erro? Negativo, querido. Se não tem nada aqui, ele vai multiplicar esse valor por zero. Quanto é 4 mais 2 vezes nada? Nada. 4 mais 0? 4. Letra B. Então não tem guerra isso aqui. Não tem guerra isso aqui. A questão só está pedindo para você saber se a célula for vazia, o que acontece. Beleza? Então, o que acontece? Nada. Qualquer coisa vezes zero é zero, né? Então não tem muito mistério. Sacou? Se ligou aí? Se a célula estiver vazia, não tem nada. Essa questão está remetendo você a uma outra situação. Fique ligado. Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma letra A ou um texto, por exemplo, ela daria erro por uma incompatibilidade no tipo da célula. Beleza? Mas não ter nada significa que ele vai multiplicar por zero. Tranquilão? Ficou esperto aí? Vamos avançar. Vamos avançar. Na mesma banca, né? Fafipa. E diz assim, técnico de tecnologia da informação. Considerando o software para manipulação de planilhas, olha o Calc. Perceba, galera, que eu coloquei aqui essas questões, não foi na ordem que elas foram aparecendo dentro da nossa pesquisa. Né? O Calc e o Write são extremamente explorados isso aí. Realmente a grande maioria de questões do pacote LibreOffice são aí do Calc e do Writer, beleza? Vamos lá, vamos dar sequência. Então, considerando aí a planilha do Calc, em sua instalação padrão e a planilha a seguir, ao selecionar as células B1, C1, D1, ou seja, aqui de B1 a D1, né? E em seguida clicar no botão esquerdo do mouse, no canto inferior direito da célula D1, conforme aqui elucidado, e arrastar a célula para a direita. Será apresentado automaticamente na célula E1 o valor D. Em suma, gente, se ligue, se eu pegar essa galera aqui que foi selecionada, certo? Clicar nesse carinha aqui e arrastar para cá, qual é o valor que vai estar aqui? Essa é a pergunta. Qual é o valor que vai estar aqui? Olha só, temos aí duas diferencinhas. Se eu puxar para um lado acontece uma coisa e se eu puxar para baixo acontece outra. Vamos demonstrar? Bora demonstrar. Estamos aqui para isso, filho. Vamos mostrar para você como é que as coisas acontecem. Então eu vou apagar aqui o exemplo que a gente trabalhou. Estamos fazendo aqui a parada hot swap, né? Estamos fazendo aqui o negócio quente. Então eu tenho aqui 5, foi isso? 10 e 15. Né? Não importa aqui a posição, vamos demonstrar aqui só a manobra. Então, se eu arrasto aqui para o lado, qual é o número que aparece aqui? 20. Então ele vai incrementar seguindo essa progressão. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Se eu clico aqui e arrasto para baixo, o que acontece? Ele faz uma outra progressão na coluna, só que incrementando mais um. Então eu tenho aqui 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Sacou aí? Então, olha só a diferença. Se eu arrasto para o lado, então selecionei aqui. Opa. Peraí, volta lá. Mordeu. Então, se eu arrasto para o lado, eu tenho aqui de 5 em 5. Perceba? De 5 em 5, seguindo a mesma progressão. Se eu arrasto para baixo, ele traz uma sequência. Então eu vou puxar aqui, e vamos embora. E vamos embora. Ele vai seguindo aí sem maiores dificuldades. Perceberam aí a diferença? Copiou aí? Pronto, uma questão dessa você não erra mais nunca. Então, se eu arrasto para cá, o que é que ele vai seguir?
mais 5, mais 5, porque é a razão que ele está fazendo aqui essa progressão, tá certo? Então, qual é o próximo? 15 mais 5, 20. Ó, vintão aqui da Bahia. Beleza? Então, a alternativa é sem maiores dificuldades. Vamos avançar, checando o gabarito. Muito bem. Próximas questões aqui. Vamos avançar para as próximas questões. Tranquilo. Bom, temos aqui uma questão da UFG 2014, do Instituto Federal aí de Goiás. Fala assim: os editores de texto MS Word e LibreOffice Writer, olha eles aí, são os campeões, cara, são os campeões. Fornecem comandos para desfazer, undo e refazer, redo, ações de edição. Nestes editores, os comandos utilizados para desfazer a última edição realizada no texto e para refazer a última edição desfeita são respectivamente. Bom, um dos comandos aí, dos atalhos mais famosos, claro, depois dos campeões Ctrl+C e Ctrl+V, é o Ctrl+Z, né? O cara fez lá uma bobagem, manda um Ctrl+Z e desfaz a última alteração. Como aqui nas alternativas a gente também não tem outra opção, a gente vai, óbvio, né, presumir, porque também não teria uma outra opção, que o refazer seria o Ctrl+Y. Mas, pessoas, a gente não pode ir para a prova, né, com esse pensamento. A gente tem que ir para a prova sabendo o que está fazendo. Então eu vou mais uma vez abrir aqui no meu exemplo, dentro do próprio, né, do próprio navegador aqui, melhor, dentro do próprio aplicativo, mostrar aqui essas opções. Então olha só, os três primeiros ícones, ele tem aqui o conjunto que trabalha justamente os atalhos, os comandos que trabalham essa questão. Olha, o Ctrl+Z desfaz, o Ctrl+Y refaz, e a cereja do bolo é aqui, o repetir preenchimento, é o Shift, é o Ctrl Shift Y. Então você vai fazendo, repetindo esses preenchimentos. E aqui de cara, já que a gente está aqui, a gente relembra aqui o Ctrl X, copiar, Ctrl X recortar, copiar, colar especial, né? Selecionar tudo, Ctrl A. Esse Ctrl A é de all, vem do inglês, a gente precisa estar ligado nisso aí. Tá certo? Tá ligado nisso aí. E aí excluir o conteúdo, backspace. E a gente vai trabalhar os restantes aqui ao longo do nosso curso. Tranquilão? Mas vamos começar a colocar isso aí em prática. E aí você vai fazer um desafio. Ó, poxa, eu vou fazer hoje um trabalho escolar, vou fazer aqui um resumo do meu estudo, só utilizando teclas de atalho. Com certeza você vai memorizar isso aí. Belezinha? Então aqui não tem guerra, é dominar isso aqui. Para não perder a viagem, deixa, aliás, ao final dessa outra aqui, eu vou trazer aqui aquela página de referência do próprio LibreOffice, para que você veja aí aquela tabelinha de atalhos, tá? E você construa a sua tabela de atalhos também, é muito importante. Muito bem. FJG do Rio, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, assistente técnico legislativo. Fala assim: no software writer do pacote LibreOffice, após a digitação, há duas opções para salvar o texto em um disco rígido ou pendrive. Salvar e salvar como. Como alternativa para essas opções, é possível executar respectivamente os seguintes atalhos de teclado. Então, de cara aqui, gente, a gente viu, inclusive, já em outra questão, que o salvar vem do Ctrl S. O S não é de salvar, é de save, né? De save. E o Ctrl Shift S, o salvar como. Então, eu vou trazer aqui para você, né, o site aqui de referência que a gente buscou aqui para você. Opa! Desculpa estar arrastando aqui, mas ele apareceu aqui fora do lugar. Mas a gente vai recompor aqui para você, né, para a gente ganhar tempo. Então, o site de referência, que é o site do próprio help do LibreOffice. Inclusive, anote aí esse endereço, para que você tenha no seu favoritos e faça suas respectivas consultas, tá bom? Então, aqui no site de referência, ele mostra aqui vários tipos de teclas de atalho. Então, teclas para você controlar caixa de diálogo, documentos, janelas, formatar documentos. Então, tem aqui uma porrada. E algumas delas são teclas de repercussão geral, né? Para você utilizar aí como teclas gerais, né? São as teclas gerais. Então a gente já falou em outra questão aqui, na aula, acho que na aula 2, se não me engano, os comandos para você abrir documentos, para você salvar um documento, tá vendo? Olha ele aqui, salvar um documento, o Ctrl S, o Ctrl Shift S, tá por aqui, enfim. Aqui você tem todas as listas, né? Todas as listas aí de atalhos. Então é importante você ter essas listas em mente, porque nós já chegamos à conclusão, eu já demonstrei para você que isso cai para dedéu. Beleza? Vamos dar sequência então aqui. Vamos conferir o nosso gabarito, tá certo? Sem maiores dificuldades, sem maiores percalços. Muito bem. Bom, mais uma questãozinha aqui para a gente avançar, porque
falta chão, meu amigo, e a gente vai resolver a questão aqui até dizer chega, tá certo? Uma questão aí da Copesa 2014, administrador. Fala assim: a planilha abaixo foi desenvolvida no LibreOffice Calc, no idioma português, em sua configuração padrão de instalação. Que foi aquela configuração que nós fizemos aí logo na nossa aula 1, mostrando mais ou menos como é que faz a instalação. De acordo com a figura, marque a opção, a equação que não. Olha só, gente. Muito concurseiro mosca, viaja e não observa, não atenta para o enunciado da questão. Filho, acorde, saia da treva. Fique ligado no que a questão está pedindo. O cara vai lá no afã, né, na pressa de acabar, achando que a questão é fácil e e marca errado, tá certo? E depois vai ter que chorar no pé do caboclo, como a gente fala aqui na Bahia. Muito bem. Então, dentro dessa planilha aqui, mamão com açúcar, que é a mesma planilha aqui do nosso exemplo, ele fala assim, ó, a equação que não resulta no valor expresso na célula B4. A célula B4 seria essa daqui, ó, B4, ó. Então, essa célulinha aqui, e fala assim: bom, nós temos aqui o valor A e o valor B. O valor 3, logo de cara você vê, bom, 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3, tá certo? Então eu tenho aqui um valor que está fazendo a média aí desses dois caras. Então ele fala assim, olha, B1 mais B2, fez a soma primeiro, eu tenho uma ordem de precedência aqui na equação, dividido por 2. Então essa daqui dá 3, tá certo? Eu tenho aqui a soma, olha só, esse bizu aqui que vai valer inclusive para outras questões. Existe uma diferençazinha aqui, ó. Não sei se você percebeu, ó. Não sei se você percebeu. Vou dar um zoom, ó o zoom. Aqui é 2 pontinhos. Se liga no zoom, se liga no zoom. E aqui, se liga no zoom, é um pontinho e uma vírgula. Existe uma diferença. Esse cara aqui, ele pega o intervalo de B1 a B2. Como o intervalo de B1 a B2 é o próprio B1 e o próprio B2, né? Ou seja, eu vou fazer o somatório desses dois caras dividir por 2. Aqui tá valendo. Esse cara aqui, ele soma a célula B1 e a célula B2. Isso aqui não é um intervalo, ele pega apenas esse e divide por 2. Fechou? Neste caso aqui, que a gente já, né, deduziu que é o gabarito errado, claro, porque ele primeiro divide B2 por 2, ou seja, 2 dividido por 2 dá 1, 1 mais 4, 5. Então, já fura aí a questão. Mas o grande lance dessa questão, galera, é você atentar para esses pequenos detalhes, que muitas vezes na prova lá, a pessoa, especialmente aquele que usa óculos, se o cara esqueceu o óculos em casa, chega no viu que aqui é um ponto e vírgula, ou então vem no afã, vem lá naquele gás e tasca lá na resposta, sem prestar atenção para o detalhe, que o 2 pontos, ele representa um intervalo. Já vou aproveitar aqui o gancho e trazer para você o seguinte, olha só, se essa questão aqui tivesse assim, por exemplo, ó, 1, 1, 1, 1, certo? E eu digo assim, ó, eu quero agora que o resultado seja aqui, ó, a fórmula, né? A função soma A5, 2 pontos, fazer aqui, ó, opa, 2 pontos, quem é esse cara aqui? D5, olha só, D5, ô 5 bonito. Qual vai ser o resultado disso aqui? O resultado disso aqui vai ser o que, gente? 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Beleza? Ele vai somar este intervalo. Se eu coloco aqui no lugar disso uma vírgula, olha só, e virgulão bonito retado, eu tenho A5 mais D5. Então o resultado vai ser o que, gente? 2. Sacou? Essas coisas são diferentes. Parece uma bobagem, mas isso aí, meu amigo, faz diferença. E eu que já fiquei por um concurso, por uma questão, sei o quão uma questãozinha dessa faz falta. Tranquilão, gente? Vamos avançar aqui rapidinho para a gente checar o gabarito. Pronto, checamos o gabarito. E é isso aí. Olha só, fechamos mais esse bloco de questões. Vamos avançar agora para a nossa quarta aula, nosso quarto encontro. Qualquer coisa, gente, manda dúvida aí, e-mail, Twitter, sinal de fumaça. Esse aí é o nosso Dux de hoje, né? O Jason, sei lá, esse cara é o Jason? Enfim, deve ser. Muito bem, até a próxima aula. Um abração